Bonjour, mesdames et messieurs, les enfants de la patrie avant. Já adivinhou do que é que nós vamos falar hoje? Sem dúvida nenhuma, um dos temas mais importantes para os vestibulares de ciências humanas. Exatamente, nós vamos falar dela, da famosa Revolução Francesa. Professor, nunca aprendi Revolução Francesa na minha vida. Pois vamos aprender a Revolução em 20 minutos. Aqui a gente vai dar as ideias gerais do que foi esse grande evento na história, um evento tão importante que serve de marco temporal. O que é um marco temporal? É um evento que serve de separação entre um período da história e outro. A Revolução Francesa, ela divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Para muitos, é a revolução que destruiu o chamado Antigo Regime e criou as bases da sociedade que nós vivemos hoje. Será que essa revolução é importante? Penso que sim, né? Então vamos lembrar aqui os principais acontecimentos ligados à Revolução. Primeiro, há quem fale que a Revolução Francesa não foi uma revolução, foram revoluções. Revoluções simultâneas acontecendo juntas. Imagina uma corrida de cavalo, onde você tem ali dois cavalos disputando a liderança do processo. Um desses cavalos é a burguesia, o outro cavalo é o povo. Quando a burguesia está na frente, o que é que você vê? Uma revolução mais conservadora, mais moderada, uma revolução que queria mudanças políticas, econômicas. E quando o povo está à frente, você vê uma revolução mais radical, mais violenta, mais sanguinária, que queria medidas de mudanças mais profundas e impactantes naquela sociedade. Ao final dessa corrida, um desses cavalos vai vencer e é o que a gente pretende explicar aqui, tá? Então são duas revoluções simultâneas, acontecendo juntas, uma burguesa e uma popular. O que é que a burguesia queria para a França? Transformar a França num país capitalista. E o que é que o povo queria para a França? O povo queria basicamente uma coisa: comida. O que move os interesses populares são coisas objetivas. A maior parte das pessoas humildes não se preocupam com projetos políticos, econômicos e ideológicos. Pergunte para uma pessoa humilde que você conhece se ele está preocupado que chegue ao poder no Brasil um presidente de feições keynesianas ou de feições liberais. A maioria deles sequer vai saber o que é isso. A maioria deles espera a chegada ao poder de um governante que dê a eles condição mínima de existência, viver com dignidade. Então o povo francês estava faminto, queria comida e queria mudar essa situação de ausência de comida, tá bom? Tranquilinho? Faça esse primeiro conceito. Agora vamos para cá. Para entender qualquer processo na história, a gente tem que entender o contexto, o ambiente no qual esse processo se dá. O que estava acontecendo antes da Revolução Francesa? Um grave quadro de crise. A França estava vivendo uma grave crise dentro do seu território. Essa crise era em quais setores, professor? Na política, na sociedade e na economia. Politicamente, o que é que estava acontecendo com a França? Ela tinha uma monarquia de caráter absolutista, onde o rei Luís XVI era visto pelos seus súditos como um monarca fraco, influenciado pela rainha e influenciado inclusive pela mãe da rainha, que era a rainha da Áustria, um país inimigo da França. Então essa fraqueza, essa timidez, essa falta de pulso do monarca era uma coisa que incomodava alguns setores da sociedade francesa. Além disso, uma corte que vivia um luxo ostensivo, um luxo astronômico. O Palácio de Versalhes era uma afronta ao bom senso monetário, né? Dezenas de quartos, dezenas de salões, festas extraordinárias, tudo isso regado a dinheiro público de um Estado que não aguentava mais sustentar uma corte numerosa, luxuosa e ociosa. Além dessa crise política, uma crise social. Você tinha uma sociedade dividida em 3 estamentos. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado, clero, os homens da fé. Segundo estado, nobreza, os homens do governo. Terceiro estado, o povo, tá?
Quando eu falo terceiro estado, a tua cabeça automaticamente vai para gente pobre, é errado. Terceiro estado é não privilegiado, não necessariamente pobre. Aí, professor, quer dizer que no terceiro estado tinha gente rica? Muito rica. Professor, tinha gente que era mais rica do que do primeiro e do segundo? Claro que sim. Um exemplo disso era a alta burguesia. Donos de bancos, donos de frotas de navegação, que tinham muito dinheiro, mas não tinham poder político. É exatamente esse grupo que quer mudança. É exatamente esse terceiro estado que quer mudar essa sociedade. Vai se apropriar de um conjunto de ideias chamado ideias iluministas para embasar o seu discurso de mudança. Então a mudança, a revolução, parte exatamente daí do terceiro estado. Primeiro e o segundo estado, clero e nobreza, que eram classes sociais privilegiadas, não queriam mudança, queriam permanência. O terceiro estado, que não era privilegiado, comandado pela burguesia, queria mudanças, queria alterações, tá certo? Então aí já está se desenhando como é que esse processo vai acontecer, beleza? E finalmente uma crise econômica. Essa crise econômica estava sendo gerada pelas péssimas colheitas. O campo francês não estava produzindo muito porque estava chovendo pouco, estava fazendo muito frio. Essa crise climática gerou, por assim dizer, a péssima colheita ou a redução extraordinária da colheita francesa. Com menos alimentos disponíveis, o preço desses alimentos disparou. Parece com a nossa gasolina, né? Toda semana tem um aumento diferente, fazendo com que as pessoas arranquem os cabelos por não conseguir manter mais os padrões de outros tempos. Tá? Então houve um aumento extraordinário do preço dos alimentos, gerando fome na população. Diante do quadro de fome, o povo parte para a revolta. Inclusive, no início da Revolução Francesa, há um grande movimento de desordem, onde pessoas vão invadir castelos, vão matar nobres, vão saquear esses castelos, que ficou conhecido como período do Grande Medo. Muito desse grande medo estimulado por mitos de que o exército iria matar a população camponesa, porque a população camponesa estava se revoltando por causa de comida, estava passando necessidade. E não confundir, por favor, esse grande medo com um período chamado período do terror. Muitos alunos cometem o erro terrível de tentar fazer prova de história apenas usando lógica. Ah, história é fácil, basta ler. Pois é, às vezes a lógica não dá certo. Já vi diversas questões de história que faziam associação entre grande medo e período do terror. Durante o período do terror, houve o grande medo, o menino para, pensa, faz sentido. Durante o período do terror, houve o grande medo. Não houve. Não houve. Existem conceitos e conceito em história tem tempo e tem espaço. Quando você pega o conceito e desloca do tempo ou do espaço dele, deixa de ser o conceito, sacou? Então, o grande medo no início da Revolução, período do terror dentro da Revolução. Grande medo gerado pela fome, gerado pelos boatos. A população vai invadir castelo, vai matar senhor. Período do terror é a fase que os jacobinos estão no poder, marcado pelo radicalismo político que a gente vai falar já já. Tranquilinho? Posso ficar tranquilo em relação a isso? Vai errar não, hein? Se errar, vai ficar de castigo no purgatório mais um bocado de tempo, tá bom? Então, por favor, não confunda as coisas, beleza? Vamos para cá. Além desse quadro todo de crise, certo? Os cofres franceses estavam literalmente vazios. O Estado gastava muito mais do que arrecadava e, diante disso, o rei tenta convocar uma assembleia para negociar essas questões. Isso vai dar origem às fases, olha só, pré-revolucionárias, ou seja, antes da queda da Bastilha, tá? Existem duas fases importantes, a dos notáveis e a dos estados gerais. Nessa fase chamada notáveis, que é a Assembleia dos Notáveis, participavam delas, respectivamente, o primeiro e o segundo estado, o clero e a nobreza, ou seja, os notáveis. Qual era o objetivo dessa assembleia? Resolver o problema financeiro. O que é que o rei faz? Ele chega para o clero e para a nobreza e diz muito claramente, pessoal,
eu estou gastando muito mais do que eu estou arrecadando para manter o Estado. Então, ou vocês, membros do clero, ou vocês, membros da nobreza, ou vocês dois vão ter que abrir mão dos seus privilégios, vão ter que passar a pagar impostos para equilibrar os cofres públicos da França. O clero e a nobreza olha para o rei e diz assim, ó, não. Diante da recusa do primeiro e do segundo estado em pagar os impostos, o rei não viu outra alternativa a não ser convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. Como existiam 3 estados na França, clero, nobreza e povo, a grande novidade desta Assembleia era a participação do chamado terceiro estado, o povo, representado principalmente pela alta burguesia, os ricos, os grandes comerciantes, os grandes banqueiros, os donos de manufaturas, que são o embrião das indústrias, que nós vamos ver numa aula mais tarde, tá? E aí, tradicionalmente nessa Assembleia, votava-se por estado, ou seja, cada estado tinha direito a um voto. Então você não precisa ser tão inteligente para entender como é que essa votação ia terminar. Ia terminar em 2-1. O clero e a nobreza iam votar para o povo pagar, como sempre acontecia. Só que o terceiro estado, influenciado pelas ideias iluministas, vai dizer, peraí, vamos mudar essa brincadeira aí. Em vez de um voto para cada estado, vamos fazer o seguinte, voto por cabeça. Né? Cada um vota de acordo com a sua consciência. E aí quem não aceita é o primeiro e o segundo estado. Óbvio, né? E aí fica um impasse. Nem o primeiro e o segundo aceita voto por cabeça, nem o terceiro aceita voto por estado. Diante desse impasse, presta atenção no movimento, o terceiro estado se retira da Assembleia dos Estados Gerais e se autoproclama em Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Daqui para cá, as notícias tomam as ruas, o povo toma as ruas e a Bastilha vai ser invadida e vai ser destruída. A queda da Bastilha, no ano de 1789, 14 de julho de 1789, marca o início da Revolução. Passamos das fases pré para as fases ré. Dentro da Revolução nós temos 4 fases importantes. Olha como é fácil. Assembleia Nacional, Monarquia Constitucional, Convenção Republicana, Diretório. Não precisa decorar, basta entender. Vamos lá. Quantos estados na França? 3, professor. Quem era privilegiado? Primeiro e segundo. Quem não queria essa revolução? Primeiro e segundo. Quem está conduzindo a revolução? Terceiro, professor. Terceiro estado representa todo o povo francês. Dá para colocar todo o povo francês dentro de uma assembleia? Não, professor. Então quem era que estava representando o povo francês? A alta burguesia. O que é que essa alta burguesia vai fazer nessa fase? Vai fazer uma Constituição, Assembleia Nacional Constituinte. É uma reunião do país para elaborar uma Constituição. Essa Constituição vai ficar pronta quando? Em 1791. Vamos lá. Quem é que está conduzindo o processo? Terceiro estado. Quem é o terceiro estado? É o povo. Quem é que está conduzindo o povo? A alta burguesia. O que é que a alta burguesia quer? A alta burguesia quer medidas que beneficiem a ela. Medidas liberais. A alta burguesia nem quer o que existe, os privilégios do clero e da nobreza, nem quer radicalismo, benefício para as massas. Ela quer um governo que tenha lei, que seja limitado à ação do governante e que garanta a ela, a burguesia, a liberdade. Liberdade de empreender, liberdade de comércio, liberdade de pensamento, mas não quer radicalismo. Então essa Constituição vai refletir isso. Outra coisa importante que precisamos saber, essa Constituição, ela tem dentro dela um documento de suma importância chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Um documento baseado nas ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, e que acaba definitivamente na França uma sociedade dividida em privilegiados e não privilegiados. Agora todos os franceses são iguais perante a lei. Cuidado! Cuidado!
Iluminismo não é socialismo. A igualdade que nós estamos falando é a igualdade jurídica, não igualdade social. Cuidado, pare e pense. As questões elas vão tentar te induzir ao erro, tá? Socialismo que é a igualdade social, iluminismo que é a igualdade jurídica. Qual é a diferença, professor? No socialismo, todos são iguais, não existem classes. No iluminismo, na Revolução Francesa, qual era a ideia? Todos têm que ter as mesmas condições. Não deve existir privilegiados e não privilegiados. Todos devem ser tratados da mesma maneira. Se alguns chegam mais longe do que outros, é uma questão de mérito e habilidade e não de privilégios. Beleza? Isso que significa igualdade jurídica. Te dá iguais condições e as diferenças acontecem por razão de mérito e habilidade e não necessariamente de privilégio. Show? Tranquilo? Uma vez que a Constituição fica pronta, passamos da fase de Assembleia Nacional para a monarquia constitucional. Monarquia porque ainda tem um rei, constitucional porque ele não é mais absoluto. O que é que vai acontecer de importante nessa fase? Divisão do terceiro estado. Até então o terceiro estado era um blocão. Agora ele se divide em duas correntes. Uma que sentava à direita e uma que sentava à esquerda. A que sentava à direita chamava-se girondinos. A que sentava à esquerda chamava-se jacobinos. Professor, só tem essas duas? Não, tem muitas outras, mas essas são as importantes. Girondinos, alta burguesia. Jacobino, pequena e média burguesia. Professor, eu sempre confundo isso, não consigo entender. Girondino, grande empresário. Jacobino, pequeno e médio empresário. Girondino, dono de uma grande fábrica. Jacobino, dono da lanchonetezinha ali que vende o burgão no centro por 6 conto, com um copo de suco que ainda vem com cuspe dentro. Então é mais ou menos aí, entendeu? Girondino é alta burguesia, jacobino pequena e média burguesia. O que é que os girondinos querem? Mudanças políticas e econômicas, não sociais, ou pelo menos não profundas. O que é que os jacobinos querem? Mudanças políticas, econômicas e sociais profundas. Tiago, dá uma ideia, vamos lá. Girondinos, quer acabar com a monarquia? Não. E o que é que eles querem? Limitar o poder do rei. Isso é uma mudança superficial. Jacobinos, querem acabar com a monarquia? Sim. E o que é que eles querem no lugar? República. Isso é uma mudança radical. Beleza? Deu para entender isso? Ficou tranquilinho? Então vamos para frente. Nessa fase, o rei Luís XVI, ele jura a Constituição, a força, era o jeito, mas muitos nobres e membros da igreja fogem da França para outros países. Áustria, Prússia. Esses países se unem para invadir a França. É decretada a pátria em perigo, forma-se uma guarda nacional para defender o país e o rei Luís XVI finge que está aceitando a revolução, mas tenta fugir. Nessa tentativa de fuga, ele é capturado. Uma vez que ele é capturado, ele vai ser acusado por traição. Se o rei está preso, deixa de existir uma monarquia. Vai ser proclamado uma república. É o período da Convenção Republicana ou simplesmente Convenção ou ainda Convenção Nacional. Quem apoiava o rei? Girondino ou Jacobino? Girondino. Queria apenas limitar o poder dele. Então, como o rei foi preso e acusado de traição, o que é que acontece com os girondinos? Perdem poder. E o que é que acontece com os jacobinos? Ganham poder. Quando os jacobinos se tornam o grupo mais importante dentro da Revolução, começa a fase mais radical, chamada de período do terror, que é o período que mais a guilhotina vai funcionar. O radicalismo era a mola mestra. Todos aqueles considerados inimigos da Revolução vão ser perseguidos. O grande líder jacobino é um cidadão chamado Robespierre, que tinha a fama de o incorruptível. Agora, também é um período de muitas conquistas sociais, né? O Michel de Vauvel, no seu famoso livro A Revolução Francesa Explicada à Minha Neta, ele vai colocar que a Revolução, nesse momento, tem essas duas características. É radical do ponto de vista das perseguições, mas é um período de muitas conquistas sociais. Um exemplo de uma conquista social desse período, a reforma agrária.
O clero e a nobreza que fugiram, as suas terras foram confiscadas pelo Estado e foram distribuídas para a população camponesa. Um outro exemplo de conquista social, a lei do máximo. O que é que essa lei estabelecia? Um preço máximo para os alimentos. O alimento não podia passar dali, tinha que ficar naquele máximo, dali para baixo. O objetivo é evitar que o povo passasse fome, tá? Professor, se foi bom para o povo, por que que acabou? Disputa de poder entre os líderes jacobinos, como por exemplo Danton e Robespierre. A disputa os enfraqueceu. Enfraquecimento dos jacobinos fortalece os girondinos, que tomam o poder com um movimento chamado Reação Thermidoriana. Thermidoriana, Tiago? O que é isso, Tiago? É um mês do calendário revolucionário. Os franceses vão fazer um calendário novo, baseado em fenômenos da natureza, porque são de inspiração do iluminismo. Lembre que o iluminismo é um movimento antirreligioso. Como o calendário que se usava foi feito pelo próprio Papa Gregório VII, e era um calendário marcado por fenômenos religiosos, os franceses destroem esse calendário e constroem um novo calendário. Já caiu em diversas questões de vestibular e no Enem já caiu mais de uma vez, baseado em fenômenos da natureza. Então o que é o Thermidor? É o mês do calor. Tinha o mês da neve, o nivoso, tinha o mês da chuva, o pluvioso, tinha o mês do vento, o ventoso e por aí vai, tá? Então no dia 9 do mês do calor, a reação thermidoriana aconteceu. Os girondinos chegaram ao poder e deram origem à última fase, diretório. Vamos lá. Girondino, direita ou esquerda? Direita. Girondino, conservador ou radical? Conservador. Como é que uma direita conservadora conseguiria governar com as medidas radicais do período anterior? Não conseguiria. Qual foi a solução encontrada? Retirar essas conquistas. Quando o povo ganha alguma coisa do Estado, aí o Estado vai lá e retira, o povo fica feliz ou fica com raiva? Fica com raiva. E aí o período diretório foi marcado por uma grande instabilidade. Para salvar a revolução, o que é que vai acontecer? Eles vão tentar encontrar alguém que possa concentrar poder na mão dele para colocar ordem no país. E o alguém que eles estavam procurando era um jovem general do exército francês que estava se destacando e se tornando um herói dessa revolução. Um cidadão chamado Napoleão Bonaparte, que através de um golpe chamado 18 de Brumário, encerra a Revolução Francesa e dá origem à chamada Era Napoleônica, que a gente vai ver, se Deus, o grande Deus, permitir, numa próxima oportunidade, tá certo? Fica com Deus, um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.